Senhores, nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba está fazendo uma série de entrevistas com vários radialistas de Sorocaba e região para contar um pouco da história do rádio e também os bastidores do rádio. O Labcom da Universidade de Sorocaba, que é o Laboratório de Comunicação, hoje tem o prazer de trazer aqui João Carlos Gomes. João, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e também dos bastidores do rádio aqui para a gente. Luizinho, o prazer, o privilégio é todo meu, poder estar aqui nesse projeto maravilhoso, falando sobre os 100 anos do rádio, que tem tantas histórias aqui em Sorocaba, no Brasil e no mundo, mas vamos focar aqui em Sorocaba. Eu confesso, Luizinho, que eu estou acompanhando esse projeto através do YouTube. E daí, acompanhando as suas entrevistas, eu pensei, será que um dia eu vou ter o privilégio de poder estar sendo entrevistado para poder contar um pouquinho da minha história também, do rádio? E até quando eu estava no ar lá, depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu conversando com os meus personagens, eu falei assim, puxa, se eu fosse convidado, eu ficaria muito feliz. E não é a grata surpresa, você me chamou esses dias para que eu viesse aqui. Então, eu agradeço você, Luizinho, que eu conheço já de muito tempo do rádio, você faz parte da história do rádio, ao professor Fernando Negrão, a toda a equipe aqui da Unis, os diretores, enfim, a todos. E para mim, Luizinho, é um privilégio poder estar aqui. Espero que a minha história do rádio possa contribuir também. Vai contribuir com certeza, João. Você que é um cara vencedor. João, muita gente fala aqui que o bichinho do rádio pica a gente de alguma forma. É a avó que ouve o rádio, a gente gosta, é aquele radinho no carro. Como é que você, João Carlos Gomes, começou a gostar de rádio? Eu acho que não é muito diferente da história dos que aqui já participaram e que vão participar também. Eu nasci no sítio, Luizinho. E no sítio, isso nos anos 60, nasci em 64. E no sítio, nós, naquela época, não tinha televisão, era muito pouco. E a minha mãe acordava de manhã ouvindo o rádio. E eu já acordava de manhã ouvindo o rádio e na princípio eu não gostava muito porque me acordava muito cedo, 4 horas da manhã, que nós íamos para a escola caminhando, íamos a pé. E a minha mãe ligava no Zé Bétio, que todo mundo conhece. E aquele camarada lá de manhã, ela joga água nele, acorda, dona de casa. E eu comecei ouvindo o Zé Bétio. Uma história interessante, Luizinho, se você me permitir, eu vou contar também. Permitido, com certeza. Daí a minha irmã, ela ouvia muito rádio, que era um programa Conflito de Gerações, que após o Projeto Minerva, você sabe disso, Voz do Brasil, Projeto Minerva. O senhor está bem velhinho, né? Projeto Minerva, depois da Voz do Brasil, das 8 às 8h30 da noite, nas rádios do Brasil todo. Comecei, Luizinho, no rádio nesse período aí. Então, daí o Projeto Minerva, minha irmã ouvia esse Conflito de Gerações, era o quê? As pessoas escreviam uma carta, e o locutor, tinha um vozeirão bonito assim, ele narrava aquela história. A minha irmã, ouvindo esse programa, ela acabou dormindo. E no sítio, a lâmpada, a luz era a lâmpada a vela. Lamparina, né? Lamparina, lá era a vela ainda. A minha irmã derrubou a vela no colchão, pegou fogo, queimou o rádio dela. Ela ficou muito triste. E não é, Luizinho, grata surpresa, que ela escreveu para esse locutor, esse cara mandou um motorrádio para ela. Para você ver. Então, o rádio já começou na minha vida desde moleque. Daí, Luizinho, eu saí do sítio e fui para Itararé. Lá só tinha uma rádio, que era a Rádio Clube de Itararé, deve ter até hoje essa rádio lá. Agora já tem a rádio da faculdade, a Fafite, e tem também outras rádios. Mas eu estava fazendo um curso de contabilidade que era no Juscelino Kubitschek, não sei se pode falar aqui a escola. Claro, com certeza, história é história. Daí o professor pediu para que eu e mais 3 alunos fizéssemos um trabalho a respeito da profissão que nós gostaríamos de ser. Eu fazia contabilidade, mas não gostava. Daí nós fomos fazer um trabalho, Luizinho, na Rádio Clube, entrevistar lá o diretor da rádio. Quando nós chegamos lá, Luizinho, não me lembro o nome dele, ele disse assim, veja bem, para você trabalhar no rádio, você tem que fazer jornalismo, é uma profissão que exige muito, tal, tal. Eu disse, tá. Daí eu falei, caramba, tem que fazer jornalismo? Lá em Itararé, na época, não tinha jornalismo. Tinha jornalismo aqui na FKB em Itapê.
Enfim, mas fiz a entrevista com ele, fizemos o trabalho e fomos apresentar na classe. Mas daí, Luizinho, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, um dia eu quero ser radialista. Enfim, você não é o cara dos números, então. Você é o cara das humanas, né? Não é da exata, queria falar. Exatamente esse é o ponto. Daí, Luizinho, fui para Itararé, em 85 eu vim para Sorocaba. Saiu no jornal, o Diário de Sorocaba, que o Senac estava com uma nova turma para o curso de radialista. Eis que me inscrevi nesse curso aí, em 87. Não sei se, Luizinho, isso ainda funciona assim hoje. Naquela época eles faziam uma pré-seleção. Era muito concorrido esse curso do Senac. Isso em 87, lá atrás. Eu soube, não sou dessa época aí, né, João? Então, daí, Luizinho, eu fui lá e tive a grata surpresa de ser convocado. Tinha muitas pessoas que... Eu não me lembro exatamente, sei que tinha mais de 100 pessoas. E a classe era de 20 e poucos alunos. Daí, Luizinho, eu fui lá, passei e fiz o curso no Senac 87. Fiz o curso no Senac junto com o Alexandre Moreto, junto com o Kiko Pagliato. Então, essas pessoas me incentivaram, me motivaram ainda mais. Se você me permite, eu comecei no rádio, sabe por quê, Luizinho? Porque eu gostava muito, fui picado pelo bichinho do rádio. E daí você se lembra que a Rádio Vanguarda, você é jovenzinho, não vai se lembrar. A Rádio Vanguarda, o Salomão colocava uns anúncios no rádio lá. Rádio Vanguarda precisa de locutores. Eu já tinha terminado o curso, Luizinho, mas o meu sonho era estar no rádio. Porque eu terminei o curso em dezembro de 87, virou o ano, mas eu queria estar no rádio, que trabalhava numa fábrica. Eu era metalúrgico, trabalhava na fábrica, mas o meu sonho era estar no rádio. E por diversas vezes, Luizinho, eu fui fazer aquele teste. Quantos mais ou menos? Porque tem muita gente que contou aqui essa história, essa insistência, essa persistência para entrar. Vários. Anderson Santos, 54, Guedes Júnior, 20, 30. Quantos mais ou menos, assim, uma ideia, só para as pessoas terem a ideia? Então, eu fui persistente, mas não cheguei a tanto, Luizinho. Sabe por quê? Alexandre Moreira até ele disse aqui que ele é uma pessoa tímida. As pessoas achavam que ele era um pouco metido. E não era o jeitão dele. E eu fiz o curso com ele sempre foi gente boa, reservadão, mas ele trabalhava naquela farmácia. Daí eu fui conversar com ele, falei, Alexandre, puxa, tu quer entrar no rádio, já fiz vários testes com o Salomão. Ele falou, quantos? Eu falei, fiz uns 4, 5. Eu falei, você fez pouco. Mas faz o seguinte, pega um dia de semana, vai até o prédio da Rádio Vanguarda e diz que você quer falar com o Salomão Pavlovski. Eu disse, mas nem conheço a pessoa. O Salomão era um ícone do rádio. Fui, Luizinho. Trabalhei até meio período na minha empresa, saí, fui até a Rádio Vanguarda, peguei o elevador, cheguei lá no 11º andar, o Birajara me atendeu, que era um senhor que trabalhava lá. Ele falou, pois não, que posso te ajudar? Eu falei, eu gostaria de falar com o senhor Salomão. Nisso, Luizinho, Salomão Pavlovski se conheceu lá o prédio. Ele estava vindo por aquele corredor. O que é que o senhor deseja de mim? Com aquele jeitão dele, com a calça jeans, camisa xadrez e bem no umbigo. O que é que o senhor deseja de mim? Eu falei, senhor Salomão, o meu sonho é trabalhar no rádio. O senhor tem inglês? O senhor tem o DRT? O senhor tem o Senac? Os 7 pontos lá, né? Isso. Eu disse, tenho. Mas por que o senhor está aqui? Eu falei, porque o Alexandre Moreto, ele falou assim, o Alexandre Moreto está lá, por que não levou o senhor lá? Daí, Luizinho, eu pensei, perdi a minha chance no rádio. É tudo por Deus, veio um estalo. Eu disse assim, ele disse, senhor Salomão, que aqui na Rádio Vanguarda se formam os melhores radialistas. E o senhor é um radialista que dá oportunidade para as pessoas. Ah, ele disse isso, vem cá. Camargo, vê se a voz desse cara presta. Fui lá com o senhor Camargo, fiz o teste, isso numa terça-feira. Eu não tinha telefone, porque eu morava na Padre Luiz, não tinha telefone, e deixei o contato da empresa. Isso foi na terça-feira à tarde. Na quarta-feira, Luizinho, a moça do departamento pessoal lá da fábrica que eu trabalhava me chamou, falou, a Rádio Vanguarda pediu para você entrar em contato urgente. Isso na parte da manhã que ela me chamou. Pedi dispensa à tarde, eu fui para a Rádio Vanguarda, na quarta-feira mesmo. Cheguei lá, o Birajara chamou o Camargo falou, você pode vir aqui fazer um estágio conosco todo final de semana? Eu falei, sim. Estágio de quantos meses? Luizinho, foi quase um ano. Eu comecei assim, em 88, no
foram 6 meses, mais ou menos, não me lembro exatamente. Daí Paulo Alonso, Rádio AM, Paulo Alonso, Pesquisa Popular do Sucesso. Eu ficava do lado do Paulo Alonso, tinha uma caixinha com os testemunhais, e ele falava, fica com esse moço aí vai te ensinar. Daí eu ficava lá, não dizia nem A nem B e tal, mas estava ali olhando, admirado com o rádio, vendo o Paulo. Em determinado momento, o senhor Salomão abriu a porta do estúdio. E daí, Paulinho, como é que está o menino? Tá indo bem? Sim, senhor Salomão. O senhor é mentiroso. O rapaz não falou nada até agora. Dá oportunidade para o menino. E daí foi, Luiz. E daí eu peguei lá, falava a hora certa, li o testemunhal. Depois eu comecei a fazer já sozinho o Palpitão Vanguarda, o famoso Palpitão Vanguarda. Daí tem uma história aí, Luizinho, que eu, se você me permitir, eu vou contar para você. Eu fazia aquele palpitão, 2, 3 pessoas ligavam lá, que era Palpitão Vanguarda, liga para cá, diga quem vence, São Bento, enfim. Os jogos da rodada para participação do ouvinte, ganhava um prêmio, não era isso? Isso, era uma empresa que nem existe mais. Era um par de calha, enfim, umas coisas para o carro. Era transação, enfim. Daí um dia o senhor Salomão chegou. Tudo bem, tudo bem. Você conheceu? Ele era assim. Quantas participações? Eu disse, tá, 4. Pelo amor de Deus, o senhor está namorando no telefone? Está pendurado no telefone? Esse programa é líder de audiência. Eu fiquei nervoso, preocupado. Daí contei essa história para o Camargo. O Camargo falou, não. Quando não participa muito, você pega e inventa nome aí no caderno, se o Salomão chega, você fala. Está melhorando a audiência. Daí ele chegou um dia. E daí? Falei, 120 participações. Tá maravilha, é isso aí, 30 minutos, é isso aí mesmo. E não tinha, nós estávamos inventando. Então são histórias que aconteceu no rádio. Mas o início de tudo, Luizinho, foi o senhor Salomão Pavlovski, que abriu as portas do rádio para que eu iniciasse essa trajetória no rádio já de alguns anos aí. E eu devo muito a ele. Ele me ensinou muito no rádio. Com aquele jeitão dele, diferenciado, mas sempre deu oportunidade a todas as pessoas. Eu acredito, Luizinho, você que está no rádio já há muito tempo, acredito que a maioria das pessoas, dos radialistas de Sorocaba, passaram primeiro pela rádio Vanguarda. Ou Vanguarda ou Cacique, uma das duas. Isso. Ali sempre tinha oportunidade, coisa que hoje, atualmente, em 2022, nesse centenário do rádio, já não existe mais este celeiro de oportunidades. Agora, você começou no rádio, qual foi a primeira vez que você abriu o microfone e falou, agora eu sou o locutor? Primeira vez foi assim, fiz o estágio com o senhor Salomão e daí abriu a Rádio Manchester em Votorantim, que era o Reinaldo e o Teodorinho, eles eram sócios. E quem cuidava nesse período, Luizinho, já esteve aqui, contou a história para você, foi o Pedro Gali. Acho que foi o professor Fernando Negão quem o entrevistou. Pedro Gali. Então, Pedro Gali cuidava de toda a parte financeira, comercial da rádio, o Esper Haddad da parte artística. E eu estava ainda fazendo estágio na rádio Vanguarda. Daí, o senhor Salomão um dia, Luizinho, me chamou na sala dele, uma sala enorme, ali no prédio, no 11º andar, na Praça Fernando Prédio. Com todos os quadros, fotos. Exatamente. Pelé, Ronaldo Reagan, enfim, Silvio Santos e todas essas personalidades. E ele falou assim, o senhor está aprendendo com o Paulo e ele vai cuidar da vida dele numa outra emissora, o senhor vai fazer o horário dele. Eu fiquei feliz da vida, Luizinho. Só que eu trabalhava nessa empresa. Eu falei, senhor Salomão, agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade. Vou fazer um horário que era um horário bom no rádio, horário nobre, do meio-dia às 4. Eu falei, só que para eu sair do rádio, senhor Salomão, eu tenho que ganhar no mínimo que eu ganho lá. Ele me perguntou, quanto você ganha? Eu falei, ganho X. O senhor continue trabalhando lá. Luizinho virou as costas para mim, saiu da sala dele, eu fiquei lá transpirando nervoso. Como eu estou agora transpirando nervoso aqui. Daí saí da sala, o senhor Camargo. E daí? Contei a história para o Camargo. Não, fica tranquilo, continue vindo aqui fazendo o estágio. Você não precisa da rádio, mas você... Eu falei, não preciso, mas eu quero estar no rádio. Continua vindo. E continuei, Luizinho, fazendo lá os domingos, sábados e domingos, os finais de semana. Não ganhava, mas ganhava experiência, porque eu tinha meu salário na empresa, né, nessa fábrica aí. Daí, o Edgar de Souza, que era um operador
na rádio AM, que eu já fazia algumas vezes, mas vou ligar, ele me ligou. Falou, João, você não quer vir trabalhar aqui na Rádio Manchester? Com carteira assinada, registro, um salarinho e tal, um horário das 7 até as 10 horas da noite. Eu falei, estou dentro. Fui lá fazer um teste, Luizinho, Esperadade, você conheceu. O estúdio da Rádio Manchester, no Albertina do Nascimento, e a Esperadade lá falando a sua pausa musical pela Rádio Manchester 1520. Eu cheguei assim, ele me chamou no ar mesmo. Falei, estamos recebendo aqui um jovem talento do rádio, João Carlos Gomes, da nossa co-irmã Rádio Vanguarda, e ele vai trabalhar conosco. Nem tinha falado nada com ele no ar, ele disse isso. Já contratou você no ar, hein? Luizinho, eu tremi igual vara verde, Luizinho. Foi a primeira vez que eu falei assim num programa que estava... E ele tinha uma baita audiência, né? Um grande muita locutor. Audiência. Daí, Luizinho, saí, ele terminou o horário dele, era o período da tarde, nós fomos, conversamos com o Pedro Galli, me contrataram, comecei a fazer. Daí entrava às 7 horas, punha a rádio no ar, que era a Voz do Brasil, depois vinha o Projeto Minerva, que aquele período já tinha, e eu entrava às 8h30. Luizinho, a minha estreia foi bizarra, Luizinho. Dia 1º de dezembro de 1988. Estavam lá Esperadade, Pedro Galli, Teodorinho, Reinaldo e eu acho que me parece que o Teodoro Mendes também estavam lá para... Uma plateia assim de garbo e elegância, né? Exatamente. Mas e eu, como é que eu estava, Luizinho? No estúdio, assim, ó, tremendo, transpirando. Abriu, tinha lá a luzinha, não no ar, igual aqui. Abriu a luz, prefixo, e eu comecei. Já comecei gaguejando, já comecei dando a hora certa e errada. E esse programa era com a participação do ouvinte ao vivo, por telefone. Era a Dona Maria, eu falava Dona Joaquina, era Pedro, eu falava Zé. E os caras começaram a rir do outro lado, por quê? Estava lá todo esse pessoal assistindo ali, através do aquário. Vendo assim. a sua estreia, né? Daí eu fiquei muito nervoso, fui embora arrasado. No outro dia, liguei para o Esperadade e falou, jovem, fica tranquilo que é desse tipo que eu quero aqui. Que era um programa alegre, porque o meu nome era Ligeirinho, o apelido era Ligeirinho. Rádio Manchester 1520, Eu era 8h20, falava 8h10, 7h10, errava tudo. Então ficou algo meio descontraído no ar. Então essa primeira vez, assim, eu tremi muito, cometi todas essas gafes e ainda até hoje cometo alguns erros no ar ainda. Agora, João, você começou no rádio usando um nome, né? Criou-se um nome e você teve problema com ele, né? Sim. Eu comecei usando João Carlos... Eu queria usar Carlos Gomes, porque meu nome era João Carlos Gomes Pinto. E eu tinha uma professora, que era de português, falou, usa Carlos Gomes, que é bonito o seu nome. E isso antes de eu dizer que queria o rádio. Ela me chamava de Gomes, de Carlos Gomes. Daí eu falei, agora estou no rádio, vou usar Carlos Gomes. E eu usava Carlos Gomes na Manchester AM. Eis que uma noite... Carlos Gomes, que trabalhava, que já era um ícone do rádio, estava na Rádio Ipanema, que a Rádio Ipanema tinha estreado naquele período. Carlos Gomes é o Corujão, né? Isso, o Corujão. Fazia reportagens policiais. Exatamente. Ele ligou e falou, Carlos Gomes, eu sou o Carlos Gomes. Falou, que privilégio. Pensei até que ele ia participar comigo no ar, não era. Falou, eu sou o Carlos Gomes, você patenteou o Carlos Gomes? Eu falei, não. Ele falou, então não use Carlos Gomes, porque eu já sou o Carlos Gomes, já estou no rádio há um bom tempo, use João Carlos Gomes. Daí eu entendi o lado dele, falei, obrigado pela dica, e comecei a usar João Carlos Gomes. Mas, Luizinho, quando eu fiz o curso no Senac em 87, Oswaldo Tassi, falecido, foi assim o grande diferencial na minha vida no rádio. Oswaldo Tassi, ele trabalhou muito tempo na rádio aqui em Osasco. Ele era fã do esporte. E Luizinho, como eu falava muito rapidinho, ligeirinho, ele falou para o Kiko, eu ouvi, vou focar nesse jovem. Eu estou precisando de um repórter e depois um narrador. E esse jovem aí, ele tem um certo talento para o rádio. A minha voz é uma voz mediana, mas ele disse, ele tem um jeitinho. Talento para falar rápido, talvez Isso. reportagem, futebol, alguma coisa nesse sentido, né? E o Kiko Pagliato tinha um programa que eles arrendavam a Rádio Cacique, tinha a equipe de... Timão do Povo. Isso, exatamente. Mas, enfim, daí um dia o Oswaldo Tassi, ele fez um teste com todos os locutores, numa aula prática,
Ele deu um texto lá, um texto para que nós narrássemos ali. E eu narrei, ele gostou. Ele me chamou, falou assim, você gosta de esportes? Eu falei, não. Ele falou, sério? Eu falei, não gosto. Ele falou para o Kiko assim, ó, sinto muito, mas não vou investir nesse jovem. Se eu soubesse disso hoje, Luizinho, eu teria seguido como locutor Esportivo. porque ele conhecia muito do esporte. Ele era um narrador, ele começou como repórter. A história dele é uma história muito bonita no rádio do Oswaldo Tasso. Hoje ele já faleceu. Mas esse cara me ensinou muito no rádio. Me ensinou muito, falou, ó, no rádio você age assim, faz aquilo que você gosta. Não vou insistir com você no esporte porque você não gosta, e para fazer o esporte você tem que gostar, tem que estar na veia. Mas eu me arrependo, hoje eu confesso a você que me arrependo, eu devia ter Pelo menos tentado, né? tentado locutor esportivo. João, você também teve várias passagens aí por rádios, né? Você começou lá na Vanguarda, foi para Manchester, trabalhou também na Rádio Ativa, é isso? Que era um perfil mais sertanejo. Agora tem uma passagem muito interessante, que você trabalhou numa rádio que tinha lá um perfil sertanejo, né? Aí as lendas já dizem que um dia essa rádio virou uma rádio jovem, né? E os discos todos do sertanejo foram retirados e o senhor chegou para fazer uma programação, para falar numa programação, e já não tinha mais essas músicas e tinha lá umas músicas meio estranhas. Como é que conta essa história pra gente aqui? Essa história foi assim, algo muito interessante, foi muito bizarro. Né? Era Nova Dimensão FM, a Nova Dimensão era sertaneja. E daí, o Teodorinho ele queria, já ia mudar, já estava tudo planejado para mudar para a Transamérica. E Marcelo Nascimento, ele estava assumindo a coordenação. Só que o camarada não avisou ninguém, pelo menos a mim não avisou. Eu cheguei de manhã lá, às 8 horas da manhã, para fazer o meu programa sertanejo. Quando eu chego lá, Luizinho, era disco na época ainda, não tinha nenhum disco sertanejo, uma programação totalmente internacional. Eu ouvia muito rádio, eu gostava muito do rádio, mas quando eu cheguei, a primeira música lá, Rádio Nova Dimensão, era ZYM, a primeira ZYM, acho que a banda é até hoje, ZYM. Chego assim, no dia de cara, a primeira música, peguei lá assim, agora na Rochette, Spend My Time. E na verdade não era Rochette, era Roxette Spend My Time. Foi a primeira gafe no rádio. A Jane Sampaio, que trabalhava nessa época como recepcionista, não aguentou. Ela e as demais pessoas começaram a rir. O senhor foi um craque no inglês, então, na época. Antes disso, Luizinho, na Rádio Vanguarda, eu fazendo uma notícia. Você lembra da Discovery? A Discovery tá... O Salomão queria morrer. Ô, senhor é burro! O senhor é burro, não sabe pergunta. O senhor não sabe inglês? O senhor fale comigo. Fale com a Taninha, né? Fale com a Cecilinha. Exatamente isso. Então, esses acontecimentos marcaram um pouco a minha vida no rádio. Mas hoje eu vejo isso como um aprendizado. E se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, com certeza não aconteceria. Mas, enfim, acabou acontecendo. João Carlos também, você trabalhou bastante em rádio como locutor, mas um dia você também foi pego por um outro bichinho dentro da própria emissora de rádio, que foi fazer programação musical. Aí você se encontrou, você gostava disso também? Gostava, Luizinho, assim. Eu trabalhava essa época já na Rádio Cacique, em 95. Eu já tinha saído da empresa, já estava só no rádio, que o sonho era ficar no rádio. Na empresa eu ganhava bem, no rádio razoável. Dá para sobreviver até hoje. Dá para comprar a marmita, uma por dia e vamos embora. Né? Mais ou menos isso. Enfim, daí eu fazia a madrugada na Rádio Cacique e a programadora pediu a conta porque ela ia cuidar da vida dela. E ela conversou comigo, falou, João, por que você não assume a programação musical? Você vai ganhar um pouco mais, tal.
Daí ela me apresentou lá para o Dr. Zé Rubens para que eu queria fazer a programação musical. Zé Rubens conversou comigo, comecei a fazer. Nessa época, Luizinho, era tudo na maquininha de escrever. Com carbono. Com carbono, exatamente. E eu não tinha datilografia, então o que eu fazia assim, ó, com esse dedo aqui... Tac, 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 O senhor tac, 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 tac. catamilhografava, é isso? Exatamente, catamilografar, essa palavra difícil aí. Eu fazia isso. Daí comecei em 95, fazia o programa com locução à madrugada Cacique, 2 horas da tarde eu entrava para fazer a programação musical. Luizinho, a programação musical, você é um cara que conhece do rádio de A a B, de A a Z, vamos pôr de A a Z, o alfabeto inteiro do rádio. Você cresceu no rádio. A programação musical é algo que exige muito da gente, Luizinho. Algo que exige muito. Por quê? A programação, quando a rádio ela é musical, ela vende a música. Ela vende o entretenimento. É como o jornalismo. O jornalismo vende o jornal, não é isso? Vende notícia. Vende a notícia, exatamente. Então, nessa época eu era assim. Luizinho, aquela época difícil, na época era discotecário. Por quê? Talvez os jovens que vão assistir essa matéria lá no futuro, eles vão entender. Era discotecário porque você pegava música por música, escrevia, datilografava, ia lá, separava os discos. Fim de semana era o terror dos discotecários, dos programadores. Você tinha que separar aquele monte de disco. E deixava ali. Quando você chegava na segunda-feira, estava aquela bagunça generalizada. Você tinha que separar, você sabe disso. Separar disco por disco. Depois veio a cartucheira, que usava alguns cartuchos, depois... Além disso, na programação, até para que os nossos ouvintes e telespectadores possam entender, além dessa bagunça toda, se tocasse um disco, que era um disco só para a rádio toda, às vezes tinha que sair correndo do AM para o FM, de um programa tinha que colocar um aviso lá, tocou no programa tal, então tinha que ter uma organização muito grande para que o operador de áudio pudesse entender onde estava o disco. Exatamente, isso às vezes o locutor não encontrava o disco, porque o que antecedia não deixava na ordem. Às vezes acontecia, Luizinho, você sabe disso, acontecia ele tocar uma outra música que não estava na programação. Daí o dono da rádio, o diretor, o coordenador artístico já ficava bravo, chamava a sua atenção. Hoje facilitou muito, Luizinho. Hoje, com a informatização do rádio, facilitou muito. Perdeu aquela magia que você conheceu. A forma artesanal de fazer, né, de pesquisa, ficar ouvindo o disco ali para ver qual era a música boa do disco, né? Exatamente. E quando riscava o disco, Luizinho? Que tocava a música, pulava no ar. Daí... Luizinho, se você me permite, depois começou a informatizar. A Rádio Cacique comprou um programa que era acho que o InfoAudio. Comprou lá o InfoAudio. Para eu sair da datilografia para o InfoAudio foi algo terrível. Acostumado a datilografar para a parte informatizada, daí aquilo lá me deu um nó na cabeça assim. Hoje é tudo mais tranquilo. Hoje tem os programas que são... Hoje é tudo informatizado, ficou, entre aspas, mais fácil para o programador. Mas o programador é algo que exige muito da gente no rádio. Porque o patrão está lá e fala, ó, faz a programação assim, eu quero que toque essas músicas eu não quero. Então tem tudo isso, né? Tem que seguir uma linha da emissora e não pode sair muito, e não é uma programação, não é uma coisa que você, programador, gosta, mas sim o que o ouvinte poderá gostar. É essa a ideia que tem de programação, de um programador musical de uma rádio, João? Sim, Luizinho. Eu gosto muito... Ou você muito... pode tocar a música que você quer todo dia, 10 vezes por dia? Não exatamente isso, né? Nós temos lá uma playlist, que são lá 20 músicas, que tem que ser tocadas, essas músicas, durante a programação X da rádio. Por exemplo, entre 7 horas, que é o horário nobre do rádio, até 7 horas da noite... se existe algum compromisso entre a emissora com um determinado artista, hoje é artista, porque na época era com gravadoras. Então você tinha que tocar lá uma música X 20 vezes no dia. Aquilo lá era muito complicado, então tinha que se tocar. E às vezes o locutor não gostava da música, não tocava. Daí o diretor artístico, o coordenador, chegava para a gente, por que não tocou? Eu tenho compromisso X com... E acabava acontecendo isso. Hoje o programador, na verdade, Luizinho, ele é programador e
O produtor do horário, por quê? Músicas, vinhetas, músicas, vinhetas. Então, hoje facilitou muito. E hoje, a maioria das emissoras não tem mais esse compromisso que no passado tinha entre a rádio e a gravadora, porque as gravadoras estão extintas hoje, né? Ok. Agora, João Carlos Gomes, você falou aqui de um nome que possivelmente tenha marcado, dois nomes, né? Tenham marcado aí muito a sua carreira. São vários, na verdade, né? Tem aí Teodorinho, você falou de José Rubens Bismara, Salomão Pavlovsky. Qual desses você tem falou da gratidão do Teodoro, falou da gratidão do Salomão Pavlovsky, e tem o Zé Rubens que também que te deu grandes oportunidades, não é isso? Então, José Rubens Bismara foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu trabalhava em fábrica e meu sonho era ficar só no rádio. Em 95, no meu retorno para a Rádio Cacique, algo interessante aconteceu. Eu já tinha saído da Rádio Ativa, estava desempregado, eu sempre morei sozinho, Luizinho. Pagava aluguel, o salário que eu peguei lá, a rescisão contratual, já estava acabando, eu pagava aluguel. E eu precisava voltar para o rádio, trabalhar no rádio. Eu queria trabalhar no rádio, não queria mais voltar para a fábrica, queria continuar no rádio. Daí, Luizinho, saí do Jardim dos Estados, onde eu morava, vim caminhando até o centro, com o objetivo de ir até a Rádio Cacique para conversar com o José Rubens, para ver se ele me empregava novamente. Quando eu cheguei na Praça Fernando Prestes, encontrei um companheiro de trabalho, que era com um colega de rádio, e falei, não perca tempo, tem uma fila de pessoas para pedir para voltar, para emprego na Rádio Cacique. Não vai lá, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, não, vou embora. Saí da Praça Fernando Prestes, começando a subir a Rua da Penha, na Padre Luiz, é tudo por Deus. Aquela voz assim, vai lá, fala com o Zé Rubens. Desci. Tia Alba, lembra? Saudosa tia Alba. Alba Trindade. Isso, você conheceu muito bem. Filhinho, que prazer, como é que você está? Tudo bem? O que você precisa de mim? Falei, quero falar com o doutor. 3 horas da tarde, você conhecia bem o doutor? Espera, por que o doutor já atende? O doutor atendia muitas pessoas. 3h30, 4, 5, 5h30 o doutor me chamou. Pois não, nego, o que você precisa de mim? Naquela sala lá que você conhecia muito bem. Falei, doutor, é assim, assado, preciso voltar para o rádio, estou precisando de emprego. Onde você estava? Falei, estava na Rádio Ativa. Que horário? Falei, fazia lá das 6 às 10. Você vai fazer para mim, porque ele queria mudar a Rádio Cacique, só com sertanejo. Porque tocava sertanejo, você sabe disso, Luiz? A Rádio Ativa fez muito sucesso no sertanejo, foi um divisor de águas também de rádios segmentadas e, claro, todo mundo vai atrás do que dá certo, né? Isso. Daí, Luizinho, só para não delongar muito, ele falou, você está contratado, você vai fazer esse horário. Mas ele já estava com o objetivo de mudar a Rádio Cacique. Ele falou, então você vem aqui, vai arrumar para a minha discoteca lá, até eu estrear a rádio. Nesse ínterim, daí o Júnior Bismara, que hoje está como coordenador e diretor da rádio, ele juntamente com a Patrícia Bismara, que é a irmã dele, mas o Júnior que está à frente de tudo. O Júnior assumiu, a partir de então, a direção artística da Rádio Cacique, me colocou na madrugada, porque eu fazia horário da madrugada também na Rádio Ativa, que eu fazia lá da meia-noite, das 2 até as 6 da manhã. E daí ele falou, quem é que fazia lá das 6 às 10? Eu falei, locutor X. Ele falou, então fala para ele vir conversar comigo. Diz para ele vir conversar comigo e você vai fazer para mim aqui da meia-noite até as 6 e ele vai das 6 às 10. Daí, Luizinho, eu estou lá hoje, de 95 até hoje na Rádio Cacique. Por quê? Dr. José Rubens, quando eu saí no corredor, ele falou, as portas da Rádio Cacique estarão sempre abertas para você. Você está saindo porque você quer. E eu me lembrei desse detalhe, Luizinho. Então, foi assim que eu retornei à Rádio Cacique. Hoje, o Dr. José Rubens me ajudou muito no rádio. Você sabe disso, com coisas que ele ajudava as pessoas nos bastidores. Tinha o jeitão dele imponente, como tinha também o Sr. Salomão Pavlovsky, mas eram pessoas que valorizavam o funcionário até certo sentido dentro do rádio. Mas eu sou muito grato ao Dr. José Rubens Bismara, à família Pavlovsky, a família Bismara, em especial ao Dr. José Rubens, hoje o Júnior Bismara, que não é meu patrão, ele é uma pessoa que confidencia comigo, então somos assim amigos, patrão e amigo. Tem uma pessoa também que fazia programação musical na Rádio Cacique, na década de 80,
que você conheceu bem também, que tinha um jeito meigo, falava mansinho, mas quando estava brava, a coisa apertava para o lado de todo mundo. Zilá Gonzaga. Zilá Gonzaga. Zilá Gonzaga, bem antes de eu começar no rádio, eu já admirava. Ouvi ela na Rádio Cacique AM, depois ouvi ela que ela fazia à noite também, se não me falha a memória, na Ipanema. Quando o Kiko colocou a Ipanema, acho que foi nos anos 88, é isso, Luizinho? Eu via ela. Mas a Zilá eu convivi muito tempo com ela. E aprendi também a fazer a programação musical, que ela me deu muitas dicas. A Zilá Gonzaga era uma pessoa que eu admirava muito. Ela não era rádio, ela era uma comunicadora, Luizinho. Hoje, o rádio, ele tem grandes comunicadores, mas infelizmente a maioria das rádios hoje só tem o locutor, não tem aquele comunicador que conversa com o ouvinte. A Zilá Gonzaga era tudo isso. A Zilá Gonzaga era uma comunicadora que ela conversava. Só que a Zilá Gonzaga ela era uma pessoa que ela tinha esse lado dela, se conheceu muito bem. Aliás, se me permite tecer um elogio, que você, Luizinho Bismara, foi uma pessoa... Luizinho Bismara. Você, Luizinho Rodrigues, foi uma pessoa que merece todos os elogios. Durante toda a carreira da Zilá Gonzaga, especialmente agora no final da vida dela, você, não vou falar porque senão vou me emocionar, você também vai. Então você merece todos os elogios porque você foi um amigo verdadeiro da Zilá Gonzaga. Ajudou ela em todos os sentidos e principalmente agora no fim da carreira. E eu acompanhei a Zilá Gonzaga no fim da carreira dela. A Zilá, Luizinho, ela fazia a Hora do Rei. E eu operava para ela, ajudava ela. E os ouvintes participavam. Só que mandavam áudios lá de 30. Tinha uma pessoa que mandou um áudio de 5 minutos. A Zilá Gonzaga, por favor, mande áudios de no máximo 30 segundos. Não mande áudio de 2, 3 minutos que não vai dar tempo de eu colocar. E não peça todo dia as mesmas músicas do Roberto Carlos. Ele tem mais de 5.000 músicas, tem um monte de músicas, varia aí. Então ela tinha muito esse jeitão dela, mas foi uma pessoa que eu admirei muito e ela merece ser lembrada para sempre no rádio sorocabano. Mas no sorocabano, ele trabalhou no rádio no Brasil todo. João, você também, além de locutor, programador, trabalhou com muita gente como operador de áudio, né? Ajudava ali os locutores que não tinham tanta habilidade com mesa de som. E também cuidava de algumas cabritinhas, né? De apresentadores de rádio. Você tem uma história boa aí com o Décio Clementino, né? Então, eu fazia o meu horário da meia-noite às 4h. Às 3h20 eu ligava para o Décio, que era telefonão, ele ligava para o Décio, acordava e ele entrava às 4h. E, Luizinho, no final de semana, tinha um pessoal que ia para umas discotecas aí, então não preciso falar o nome. Eram jovens que gostavam da loucura do Décio. E ele fazia aniversário em setembro. Nesse aniversário em específico, os camaradas foram lá, levaram uma cabrita de presente para o Décio Clementino. Ele contou essa história aqui, que ganhou uma cabritinha, só que ele não contou alguns outros detalhes, né? Que nós ficamos interessados em saber, mas ele não quis contar. Eu acho que hoje é a oportunidade de você que estava lá no dia possa contar aqui pra gente, né? Então foram duas, vou falar da cabritinha, porque também teve uma leitoa. Em ambas eles deram laxante para a cabrita e para a leitoa. Daí deram laxante para a cabrita saiu ali nos corredores, sujando tudo. Na palavra chora, cagando lá nos corredores. E daí chegou de manhã a faxineira, quando ela abriu, aquele cheiro horrível e a rádio totalmente suja. Porque a cabrita, coitada, não... Ela foi reclamar para o Zé Rubens. O Zé Rubens pegou, falou assim: é o seguinte, a senhora não tem um espírito esportivo, de alegria? Foi uma brincadeira que fizeram, mandou ela embora. Nós pegamos essa cabrita, Luizinho, fomos levar lá no habitat, numa chácara de um colega do Décio Clementino lá. Então foi algo assim que aconteceu. Algo bizarro no rádio, né? Você também participou, logo no começo precisava aprender mesa de som, e você foi também substituir um locutor que foi tomar um cafezinho especial, aquele cafezinho de cana, né? Numa rádio que você trabalhou. Tem uma história boa disso aí também, né? Isso, foi na verdade na Rádio Vanguarda. Eu fazia o estágio, daí a Cecília Babilovski pediu para eu aprender a mesa do FM, que ela tinha o desejo que eu fosse fazer à noite para ela lá.
E nessa época, saudoso Norberto Nordi, ele fazia o Music for Lovers, que era um programa xodó da Cecília Pavlovsky. Black Music, músicas internacionais e a nata do popular também. E daí esse camarada falou assim, ô jovem, eu vou tomar um café lá embaixo, que na verdade na Praça Fernando Prestes tinha uma banca e tinha um bar. Ele foi tomar lá umas cachaças. Um café rabo de galo. Luizinho, peguei a programação impressa e coloquei o discão no ar. E aquela música... Eu falei, que estranho. Tá muito estranho isso aqui. A voz do capiroto tá meio estranha. É uma voz cavernosa. Chamei o cara do AM, ele olhou e falou, tá no 45, era 30 e... Tá invertido, era 45, invertido. Você colocou no 33. 33. Para quem não tem esta noção do que é, os discos, eles têm 3 rotações. Tinham, né? Isso. 33 e 1/3, 45 e 78 rotações. Então, cada uma tinha uma velocidade. E os tocadiscos tinham essas velocidades e tinha que apertar uma tecla, mudar uma chave ali para que rodasse na velocidade certa. Quanto mais velocidade, tinha mais qualidade de áudio também, Isso. à época, né? Hoje já não mais. Foi exatamente isso que aconteceu. A Cecília me liga, achando que era o operador. Ô, senhor, você está estragando a programação e tal. E eu fiquei mais nervoso. Peguei, carquei a mão na máquina, na picape e joguei no 33. Daí foi pior. Se não bastasse isso, Luizinho, acabando aquele bloco, que eram 4 músicas, o Norberto anunciava a primeira música, Music for Lovers. Norberto falecido Norberto Nordi, né? Falecido Norberto Nordi. Daí, Luizinho, estava no inío do programa. A Scully, você conhece muito bem, que você fez. Gravador, que gravava a voz dos locutores, né? Soltei no ar. Quando soltei no ar, já estava encerrando o Norberto Nordi. Ouvimos o Music for Lovers. Daí a Cecília ficou mais nervosa ainda. Então foi algo que aconteceu comigo no rádio assim. Mas eu estava aprendendo, Luizinha. E ela xingou a mim, achando que estava chamando a atenção do camarada lá. E você nem tomou a bronca sem saber, com certeza. Fiquei nervoso, né? Claro. Mas... Você também foi apresentado pelo seu Salomão Pavlovsky, que é o transmissor da rádio, não? Foi pedir aumento para ele? Alguma coisa nesse sentido? Não. Essas histórias já foram contadas aqui por alguns. Cláudio Dias Batista, Anderson Santos, que pediam um aumento e ele falou, olha, isso aqui é o único e insubstituível da rádio. E por final da vida, né, o transmissor que era insubstituível, hoje é um acervo aqui da Universidade de Sorocaba, fica aqui em exposição para quem quiser ver também. Ele foi trazido da Rádio Vanguarda depois que foi substituído e ele se encontra aqui na Universidade de Sorocaba. Você foi apresentado a ele? Foi. Eram 2 transmissores. Sim, era um Collins e um White Westinghouse. Que era valvulado, né? Exatamente. Aquilo lá, quando punha no ar, chegava até estremecer a sala. Meia hora antes para ligar e tudo mais. Eu fui apresentado, ele falou assim, vem cá. Aquele jeitão dele. Isso é o artista do rádio. Esse transmissor é o artista do rádio. Vocês não são artistas. Isso custou não sei quantos $1000. Isso aqui é uma fortuna. Uma pequena fortuna. E você, um dia de muita chuva na cidade de Sorocaba, aconteceu um acidente também, né? Com chuva dentro da emissora de rádio, é isso? Foi, Luizinho. A Rádio Vanguarda ocupava o andar todo do 11º andar. Você conhece lá. E acho que no mês de setembro, se não me falha a memória, deu uma chuva torrencial. E a calha não resistiu, começou a goteirar em cima do transmissor. Eu estava aprendendo nessa época a operar a mesa do AM. O operador Edgar de Souza ficou desesperado, a chuva estava caindo em cima do transmissor e tal. E eu não pensei 2 vezes, Luizinho. Tinham 2 elevadores ali que davam acesso à Rádio Vanguarda. Eu fui lá, peguei aquelas 2 borrachas, joguei em cima do transmissor. Nisso nós já tínhamos acionado os bombeiros, que eles já estavam lá prestando ajuda, e o senhor Salomão chegou naquela hora, todo eufórico. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha emissora? Meu transmissor de $100.000. O bombeiro falou, senhor Salomão, o senhor vai ter que... Nós já tiramos a água aqui, já secamos o piso, o senhor vai ter que agora dar cuidado do transmissor. O senhor tem que secar o transmissor aí, porque está com as gotas de água. Ah,
com secadora de cabelo? Ele falou, não, senhor Salomão, o senhor tem que contratar uma empresa especializada. Custa muito caro isso? Falou, senhor Salomão, o senhor está preocupado com o dinheiro que o senhor vai usar para cuidar do seu transmissor? Mas se o Salomão se conhecer, ele tinha essas tiradas mesmo. Mas aí... E água em um transmissor de rádio valvulado certamente poderia até causar um incêndio no prédio, né? Poderia, Luizinho. É uma situação bastante complicada. Então, mas eu não pensei, eu arranquei aquela borracha, joguei em cima, que ajudou a proteger. Agora, João Carlos Gomes, você já está há muito tempo no rádio e existem várias lendas, de um lado e de outro, de namoro pelo telefone em rádio. Tanto do locutor que fica lá quietinho, solitário, né, falando para ninguém ali dentro do estúdio, achando que não tem ninguém, e do outro lado muita gente é atingida por essa mensagem. O senhor já deu aquele velho golpe de marcar um encontro com alguma moça, algum ouvinte e colocar roupa diferente para encontrar? Já aconteceu. A primeira, Luizinho, foi na Rádio Vanguarda. Eu sempre fui um cara muito reservado, um cara muito tímido. Mineirinho. Sempre na minha. Nunca fui santo, mas também nunca fui de... não tem essa fama que alguns têm. Mas, enfim. Daí na Rádio Vanguarda, eu sempre era solteiro na época. Era solteiro. E a pessoa ligava toda noite, era só telefonão, Luizinho, ligava. Eu falei, eu quero muito conhecer você, mas já fiquei esperto, porque na época eu era noivo não com a minha esposa atual, era noivo. E a minha noiva fazia a faculdade do Aguirre. E essa pessoa ligou. Eu quero muito conhecer você com aquela voz, né, sensual e tal, porque você deve ser muito bonito. É a ilusão do rádio, né? O rádio mexe com a imaginação. Eu falei, tudo bem. Eu disse, eu entro aqui às 9 horas e você pode me esperar na banca ali da praça, que antes das 9, umas 8h30 eu vou lá. Mas como é que eu vou saber? Eu falei, vou estar de calça jeans, assim, camiseta e tal. E ela falou, eu vou estar com a roupa X. Eu falei, beleza. Luizinho, eu não sou bonito também, né? Mas eu imaginava que eu fosse um cara de 1,80m, né? Aquele galã. Quando eu cheguei assim, que dei uma olhada, vi aquela pessoa. Assim, todo mundo é bonito, né, Luizinho? Mas eu esperava encontrar uma princesa lá, como ela esperava encontrar um galã. Só que eu a vi, mas ela não me viu. Eu peguei, dei meia volta assim e subi para o estúdio. No outro dia ela ligou, eu falei, você me deu um balão. Eu falei, não, é que a minha noiva, ela estuda na Dom Aguirre, eu tive que ir lá fui levá-la. E infelizmente não deu. Outro dia eu falei, não, sinto muito, mas não posso. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Essa é a magia do rádio, de um lado e de outro, né? Para você que está nos assistindo e também nos ouvindo, esta magia de criar personagens, né? Acha que o locutor é lindo, olhos azuis, milionário, né? Acontece, né? De um lado do ouvinte e também do outro lado. Esse locutor que atende, que fala com as pessoas, com aquela voz macia, também cria uma expectativa do outro lado para os seus ouvintes. Essa pessoa era tigresa? Luizinho, nem me fale. Você conheceu muito bem? A tigresa que o Luizinho citou aqui, para quem não conhece, eu não sei se ela está viva ainda. Era uma pessoa que, assim, ela ligava para todos os locutores. Ela dizia, oi, amor, como é que você está? Tá tudo bem? Pela risada. Mas eu a conheci. Mas esse encontro dela ligar para me marcar, não, porque eu a conheci porque os outros já falavam, toma cuidado que esse aí... Mas daí, Luizito, eu já estava, antes de conhecer a minha esposa, morava sempre sozinho, não era mais novo, estava solteiro. E tinha uma pessoa que ligava de madrugada para mim. Oi, tudo bem, tudo bem? Na época, o celular estava começando a surgir no mercado. E ela falou assim, você tem celular? Eu disse, não. A minha irmã mora nos Estados Unidos, eu vou para lá e eu vou trazer para você um celular e tal. E ela mandou umas fotos, porque tinha um camarada lá na rádio que foi conhecê-la, mandou umas fotos, mas não era foto dela, era uma foto de um artista. Daí, Luizinho, eu morava no Jardim dos Estados, e essa pessoa queria porque queria me conhecer.
Antes de eu a conhecê-la, ainda bem que eu que eu conheci esse camarada do rádio. Ele falou assim, não perca tempo. Era uma senhora, Luizinha, minha esposa até conhecia, era uma senhora que morava próximo de onde eu moro hoje, tinha um probleminha assim, ela tinha um AVC, coitada, então era uma velhinha que tinha um problema mental, ela ligava para todos os locutores, mandava presentes e dizia que era linda, as fotos não eram dela. Você ganhou muitos presentes em rádio? Ganhei, Luizinha, ganhei bastante presentes. Algum inusitado, como uma leitoa e uma cabrita do Não chegou a tanto, não. Mas coisas que aconteciam no rádio. Hoje já não acontece muito, né, Luizinho? Porque hoje o rádio já tem áudio e vídeo, algumas rádios. Tem WhatsApp. Já não cria expectativa nenhuma. A pessoa te ouve e já fala, não vou perder tempo com o João lá porque o cara é feio. É o Serginho Groisman do rádio e assim vai. É verdade. Mas uma vez, Luizinho, só para não delongar muito, aconteceu ao contrário também. A pessoa morava ainda na Padre Luiz, era solteiro também. A pessoa foi me conhecer. A pessoa era muito bonita. Era uma gaúcha, loira, alta, olhos azuis. Essa época eu estava na rádio ativa, ela ligava toda noite. Daí ela foi me conhecer. Quando ela foi me conhecer, ela se decepcionou, né? Porque ela tinha a tua altura alta, assim, bonitona, viu aquele cara baixinho, magrinho, raquítico. Ela falou assim, era uma casa de rico, assim, né? Bem acabado. Eu fiquei apaixonado, Luizinho. Só que a minha paixão durou muito pouco tempo. Nós tínhamos combinado de ir ao cinema, Sorocaba Shopping, nem ao cinema ela quis ir comigo. Ela falou, sinto muito ser boa pessoa tal, mas minha mãe acabou de ligar aqui, me chamou, surgiu um problema lá, tchau. Tomou também um não. Não. E tinha também em rádios populares, sempre tem, presentes em alimentos. Você já comeu alguma coisa e ficou pensando, nossa, será que tem alguma coisa aqui? Luizinho, aconteceu. Eu sempre, assim, sempre tive uma certa precaução em relação a isso. Rádio Manchester. Uma ouvinte que era meio doidinha levou um bolo para mim. Ainda bem, Luizinho, que eu gosto de doce, mas sou muito pouco. E eu fiquei sempre cabreiro. As pessoas lá, toma cuidado com um presente, comida que mandam pro rádio. Tem feitiço, tem isso, tem aquilo. E eu não comi esse bolo, Luizinho. Lendas do rádio, né? Lendas do rádio. Eu não comi esse bolo, dei pro operador. Não tá mais o rádio. Ah, ele se esbaldou. Luizinho, dali meia hora esse cara teve uma dor de barriga terrível. Não conseguiu mais operar o rádio para mim. Eu disse, ainda bem que eu não comi esse maldito bolo. Agora, falando nisso, em namoro no rádio, histórias assim, você hoje é casado com uma ouvinte, então você insistiu, e nesse dia que você encontrou sua atual esposa, você foi com a roupa certa. Não mentiu para ela que era bonito, que estava com uma roupa e foi com outra. Roupa certa, mais ou menos, você vai entender o porquê. Já trabalhava na Rádio Cacique, isso em 98. Sempre fui um cara sozinho, Luizinho. Sempre morei sozinho na minha vida. Sempre fui sozinho. Um cara solitário. Por alguma razão? Não. Isso. Porque ninguém queria o cidadãozinho meio acabado ali. Aquela ilusão do rádio, quando você começa no rádio, você se ilude. Agora eu estou no rádio, eu vou conhecer um monte de mulheres. Né? Isso acontecia no rádio, sabe? Mas isso já tinha acabado. Eu queria encontrar uma pessoa legal, uma pessoa para ser a minha companheira. Porque eu morava sozinho, eu queria me casar. Daí, maravilha, em 98, 3 meses falando com a minha atual esposa, a Vanderly, 3 meses conversando com ela. Eu já estava me apaixonando por ela, ela já estava se apaixonando. Só que ela imaginava que eu era um cara alto, bonitão, morenão. Eu nunca falei, você tem que me conhecer. Falei, não vou fazer uma propaganda enganosa aqui, né? Daí nos combinamos no Carnaval de 98, nos conhecemos em frente à Rádio Cacique. Eu estava de tênis, perninha magrinha, bermudinha, que eu havia ganho de uma ouvinte, uma camiseta, e ela veio. Quando ela veio, assim, cabelos encaracolados, ela era morena, bonita, uma pessoa bonita, e ela olhou para mim, assim, eu sentadinho, assim, em frente à Rádio Cacique, ela olhou assim, acho que ela ficou decepcionada. Mas aí eu acho que ela pensou assim, não dá para fugir agora, né? Como ela já estava envolvida na conversa, uma conversa salutar, sempre salutar, Luizinho, com ela, sempre conversa salutar, com outras também. Eu nunca fui aquele cara de falar
não precisa comentar aqui. Hoje manda nudes, né? Isso. No passado falavam umas coisas mais picantes, né? Exato. Mas enfim, daí nos conhecemos. Nos conhecemos e começamos a namorar. E hoje ela é a minha esposa, temos a nossa filha Yasmin. Já se passaram 24 anos, Luizinho. Hoje não tem mais encontros assim, não, né? Não, hoje não tem. Hoje senão o pau sempre quebra, fui fiel, né? hoje é ainda mais fiel, né? Com certeza. Agora tem algumas histórias de rádio também, que você, com essa história, né, de encontros e desencontros no rádio, uma pessoa, que a gente não vai citar o nome, lógico que são situações que são constrangedoras para falar o nome, mas a história é sempre bem-vinda, né? Tem gente que sai falando ao telefone, falava, né, ao telefone com pessoas e não queria nem saber quem era. E numa dessas situações, este cidadão falou com uma mulher e ela era esposa de um policial militar. Aí deu ruim. Exatamente. Isso foi no período que eu estava na Rádio Vanguarda. Esse camarada, gente boníssima. Até me deu um certo apoio no rádio. Mas as mulheres ligavam e chavecavam. Ele era operador e você locutor, mas ele atendia o telefone. Então ligava a mulher e já ficava chavecando. E ele começou a chavecar essa mulher, marcou um encontro e tal, de fato saiu com ela. Só que essa pessoa era casada com um policial militar. O que aconteceu? Esse policial militar foi na praça armado para matá-lo. Até hoje ele está correndo. Ele foi para o Paraná, nem sei onde mais ele está morando lá, mas isso aconteceu mesmo. Um grande perigo, né? Isso aconteceu. Em consequência total. E também o senhor, há uma lenda no rádio que um dia o senhor estava numa rádio lá na General Carneiro, né, trabalhando, e alguém deu a chave da rádio, né, para os profissionais que trabalham ali naquela área, para ir visitá-lo. Isso aconteceu, João? Aconteceu. Eu fazia o horário da madrugada, daí eu fui fazer a folga num cama, não vou falar o nome dele para não comprometê-lo. E daí, Luizinho, nesse período faleceu uma funcionária do rádio, um acidente na General Carneiro, ela faleceu. E foi uma semana após esse acidente. Eu estava fazendo a madrugada, ali a radioativa era assim, tinha o Bradesco, você subia e para entrar no estúdio, na sala da rádio, tinha que ter a chave. E eu estava lá de madrugada, tal assim, umas 2 horas da manhã, e de repente me aparece uma deusa, assim, uma pessoa, uma morena bonita, linda mesmo assim. Deusa mesmo ou não? Não era deusa, era deuso, né? Mas enfim. Luizinho, quando eu olhei, comecei a tremer na cadeira. Falei, será que é assombração da Elane? Acho que era Elane. Falei, o que é isso? 2 horas da manhã? Daí ela fez assim, ó. Fez assim. Eu peguei, abri a porta do estúdio. Falei, pois não. Ah, você que é o João Carlos Gomes, tal? Você não tem um encontro marcado comigo? Eu falei, como encontro? Não, porque o fulano lá deu até a chave dele para eu entrar aqui. Luizinho, vê se pode, rapaz. Isso aconteceu também comigo. Conclusão, falei assim, por favor, saia, eu vou ter que chamar a polícia. Os amigos do rádio, né? Isso sempre aconteceu. Mas não era mulher, não, Luizinho. Complicado. Agora, João, esses programas na madrugada sempre foram muito solitários para os apresentadores, né? Que ficam lá num estúdio fechadinho, não sabe se tem alguém do outro lado. E você acabou criando aí alguns personagens para fazer companhia para você na madrugada e eles permanecem com você até hoje? Permanecem. Nessa época, por exemplo, algo que aconteceu foi bizarro. Eu trabalhava na madrugada, daí a cacique AM estava arrendada para uma igreja. E tinha um operador que ele ia até meia-noite ele encerrava e ia embora. Só que nesse dia ele continuou lá. E eu imitava o Chupacabra. Lembra daquela época do Chupacabra que estava... Lendas da... Isso. Tinha uma pessoa que você conheceu, acho que ela deve estar viva, que era a Pizzaria Shelley, que não existe mais, a Neuza. E ela tinha uma chácara lá no bairro dos Morros. E ela me ouvia à madrugada. Ela estava um pessoal lá na piscina, uma noite de calor, dezembro. E eu falei, daqui a pouquinho eu vou entrevistar o Chupacabra. Hoje o Chupacabra vai falar o que está acontecendo na Araçoiaba da Serra, com as galinhas. Daí eu abri o microfone e falei assim, Chupacabra, boa noite. Boa noite.
veja bem. Nisso, eu conversando com o chupacabra, o Salgadinho, que era o operador, me chega, Luizinho, e bota a mão no meu ombro, cara, 2 horas da manhã. Eu gritei no microfone. Então, isso era um personagem. Daí, eu falei, não, chupacabra, eu não quero saber mais desse camarada aí. Inventei o velho. O velho era uma pessoa que conversava comigo. Ô, velho, como é que tá lá fora? Ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tô sossegado, eu tô lá com a minha pistola, qualquer coisa assim. Daí era velho. Daí eu... Tudo bem. Depois um cara falou, João, dá um nome pro velho aí, dá o nome de seu Venâncio. Daí agora, uns 4 anos, eu retornei ao microfone, que eu estava só na programação musical. Retornei ao microfone e sutilmente fui usando começando a colocar... Interagir com esse personagem. Interagir com ele. E daí deu certo, porque as pessoas interagiam também. Né? E tem também uma outra personagem, né? Então, que é o seu Venâncio, né? Que é o velho. E tem uma mulher também, né? Tem o seu Venâncio, que é o marido, já de 100 e poucos anos, e a dona Nésia, que é a esposa. Então, assim, eles interagem. De forma bem objetiva, né? Bem rápida, mas interagem. Dona Nésia, vem cá, querida. Já fez o cafezinho? Ah, Venâncio, pera, filho, nem escovei a chapa ainda. A chapa é dentadura, né? Mais ou menos assim. Que legal. Isso são histórias do Rádio Sorocabana. Isso. Ô, meu querido João Carlos Gomes, nós já estamos com uma situação bastante mudada desde que você começou o rádio. Você trabalhou com disco, fita, cassete, rolo e tudo mais. Hoje nós temos uma digitalização e o rádio está em constante mudança. O que você espera para os próximos 100 anos do rádio no Brasil? Luizinho, de 34 anos para cá, o rádio mudou muito. A comunicação, a interação com o rádio. Daqui 100 anos, Luizinho, a forma como o ouvinte está ouvindo o rádio hoje mudou. Então, o dono de rádio sabe disso, os empresários, os comunicadores sabem disso. Mudou muito. Hoje, se você pegar as pesquisas feitas pelos grandes órgãos, mostram que de 100%, 80% a 70% das pessoas ouvem rádio pelo aplicativo. Então, o rádio convencional, nosso amigo aqui, ó, ele nunca vai morrer. Em um congresso, nos anos 2000, perguntamos para o professor, o rádio vai morrer? Ele disse, vai. Daí ele explicou o porquê. Aquela rádio que o patrão não investe em mão de obra, não investe no profissional, não investe em equipamentos, não investe na sua empresa, essa rádio vai morrer. E hoje o perfil do rádio, Luizinho, mudou muito em Sorocaba. Nós temos hoje em Sorocaba aproximadamente 800 mil pessoas. A última pesquisa do Ibope mostra algo preocupante, Luizinho, acho que você teve acesso. Que de 800 mil habitantes, 20 a 30 mil pessoas ouvem o rádio em Sorocaba. Em São Paulo, 1 milhão de pessoas a 2 milhões ouvem o rádio. Pensando assim, parece algo significativo, mas é muito pouco, Luizinho. O ouvinte, aquele ouvinte que gosta do rádio, lá de 30, na época de ouro do rádio, de 22, 30, 40, 50, 60, estão morrendo. Os ouvintes que me ouviam há 30 anos estão morrendo. Salvo engano ou não, Luizinho, parece que esses ouvintes não estão se renovando. Então é preciso que o empresário do rádio sorocabano, todos os empresários façam algo, assim como a Uniso está fazendo hoje, parabéns a você, ao Fernando Negrão, a direção da Uniso, por resgatar isso. Então o rádio não vai morrer, Luizinho. Mas aquela rádio que não investir na sua empresa, no seu rádio, ela vai acabar saindo. E você vai entender o que eu estou dizendo aqui futuramente. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. As pessoas que vão assistir a essa entrevista daqui talvez 100 anos, alguns anos, talvez entendam também. O rádio não vai acabar, Luizinho. Mas aquelas emissoras que, infelizmente, precisam do faturamento, que não estão com uma boa audiência, essas emissoras, infelizmente, vão acabar. Mas o rádio em si não. Nós estamos vendo hoje no rádio, em rádios webs, a rádio com vídeo, coisas que na minha época a gente nem imaginava. Daqui a 100 anos, nem eu, nem você, talvez as pessoas aqui estão assistindo hoje não vão ver. Mas o rádio ainda vai ter muitas mudanças e você sabe disso. Vai ter muitas mudanças significativas
Então, o dono do rádio, o empresário do rádio, tem que fazer isso, para que o rádio daqui a 100 anos ainda permaneça contando a história. Ok, conversamos aqui com João Carlos Gomes nesta série de entrevistas para os 100 anos do rádio no Brasil, comemorando, trazendo aqui grandes personagens. João, muito obrigado por vir aqui ao Labicom contar um pouco da sua história e vida longa para você no rádio. Luizinho, obrigado, privilégio muito grande poder estar aqui. Agradeço a você, ao professor Fernando Negrão e a toda a direção da Uniso. Muito obrigado pelo privilégio.